Boa noite, pessoas. Vamos então gravar nossas questões de desafio, tá? Questões assim, ó, são bem tranquilas. Só que eu canso de falar, raciocínio lógico não se aprende, decore-se, tá? Quando você vê alguma questão assim relacionada à negação, Fê, negação, ó, você tem um conjunto de regras, tá? E nesse conjunto de regras, né, você tem esquemas para você conseguir negar, certo? Aqui nós vamos negar o quê? Nós vamos negar o ou. Ó, o ou, tá vendo? Na qual o símbolo do ou é, é o Vzinho, tá? Então, ó, como negar o ou? Ó, o símbolo do ou, tá? O ou seria a nossa disjunção, perfeito? Deixa eu anotar isso aqui também, ó. Nossa disjunção, tá? Inclusiva, mas não precisa colocar, tá? É a nossa disjunção. Então, como que a gente vai negar o ou? Vamos usar o esquema, tá? Primeiro passo, ó, primeiro passo, trocar o ou pelo e, perfeito? O e seria a nossa, vou até colocar aqui entre parênteses, ó, é a nossa conjunção, perfeito? Se o ou é a nossa disjunção, o e é a nossa conjunção. Isso aqui é a tabela da verdade, tá, gente? Então, conjunto de regras, certo? Então, decore isso aí. Quando vê negação, você vê a negação do ou, que é a nossa disjunção, é sempre isso, tá? Primeiro passo, trocar o ou pelo e. E o segundo e último passo, ó, é negar as duas partes, tá? Então você vê, a gente nem leu a questão, tá? Mas a gente viu negação e vimos o ou, a gente já sabe que a gente vai usar, perfeito? Então vamos lá, vamos reescrever isso aqui, ó. Me caso, ó, me caso, veja bem, ou compro sorvete. Vamos aplicar aqui a negação, a nossa regra aqui, o nosso esquema? Vamos aplicar? Trocamos o ou, deixa eu botar de corzinha aqui, fica mais didático, ó. Trocamos o ou pelo e, tá? E nós vamos negar as partes, né? Vamos chamar essa proposição aqui, ó, de P, tá? E essa aqui de Q, tá? O que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que negar o P. Quando a gente nega, a gente troca o valor lógico, tá? A gente simplesmente coloca o não, que é o nosso negador, antes do verbo, isso que é negar, tá? Então a gente troca o nosso valor lógico, a gente simplesmente coloca aqui simbologicamente, ó, o tio, tá? Então a gente tinha a nossa sentença aqui, ó, me caso, tá vendo? A gente representou essa proposição, essa sentença aqui, pela letra P, tá? Vamos negar ela? Vamos negar ela? Ó, não me caso, né? Lembrando, aqui o nosso negador fica antes do verbo, né? Só que nós temos aqui um caso de próclise, certo? Perfeito? Então acaba que o não ele fica aqui antes do pronome, tá? Perfeito? Então, gente, ó, o que acontece? Temos aqui então o nosso negador, legal? E nós temos é, nosso negador e nós temos a nossa sentença já negada, obviamente, ó, tá vendo? Então, resumindo para vocês, ó, é importante vocês saberem a linguagem simbólica também, né? Para vocês conseguirem fazer futuras questões ali, por exemplo, de lógica de argumentação, que a gente usa bastante linguagem simbólica, certo? Então é importante vocês já se habituarem. Então, estou colocando aqui por isso, tá? Mas a regra é basicamente negar a primeira parte, certo? Negar a segunda parte e trocar o ou pelo e, tá? Agora vamos negar a segunda parte, ó. Qual é a segunda parte? Ó, é o quê? Nossa segunda sentença, tá? Vamos lá. Não compro sorvete. Legal? Perfeito? Então, gente, ó, negamos as duas partes, né? Agora é só a gente uni-las, certo? Vamos uni-las, né? Essas aqui são as negações dela, o tiozinho P e o tiozinho Q.
Vamos uni-las agora? Ó, ficaria como a resposta, então? Não me caso, né? E não compro sorvete, tá? Então, essa aqui é a nossa frase, né? Negada, certo? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Então, onde? Na letra C de casa. Certo, pessoal? Então, eu decidi aqui colocar a linguagem simbólica para vocês, da negação, tá? Negação nada mais é do que trocar o valor lógico de uma proposição ou uma sentença, né? No caso, a proposição da questão seria o me caso e o compro sorvete. Então, vamos trocar o valor lógico, vamos negar essa proposição, tá? É, e também decidi, né? Colocar um esqueminha para vocês, ó. Então, grava esse esqueminha aqui, quando você vê negação na questão e você vê o ou, você já sabe o esquema que usar. Perfeito? Vamos que vamos.